Olá, meu povo amado de Deus, uma boa noite para vocês. Bom, gente, gravando com atraso, né? O vídeo que eu fiquei de gravar ontem e, enfim, minha voz, né, está assim, como chamam lá em Fortaleza, né? Fulano tá fanhosa, tá fanha, estou rouca, mas, né, resfriado me pegou, mas não me entrego, né, gente? Tomei remédio, tô tomando remédio e é isso. Vida, vida que segue. Bom, eu fiquei de contar, né, o testemunho, né, uma situação vivida. Vou logo direto ao ponto, para não ficar tão longo o vídeo. E a história, né, eu já contei para amigas, já contei para minha mãe, até fiquei pensando, será que eu já não comentei em vídeo? Mas acho, não estou muito lembrada, acho que não. Bom, a questão é que nós, às vezes, somos anjos na vida de outra pessoa, né? Ou as pessoas são anjos de Deus em nossas vidas. Deus coloca pessoas e nos coloca em situações também que pode mudar a vida da pessoa completamente e para melhor, né, gente? Porque Deus não faz nada para o nosso mal. Só que tem o tempo de Deus, o momento certo para tudo, a hora certa, o nosso tempo, a nossa hora. Isso não quer dizer nada. As nossas ações e decisões e, enfim, o que a gente pensa que é certo, quem somos nós, né? Quem somos nós para querer saber mais que Deus, para querer estar no comando no lugar de Deus? Então, o sentido, né, da história aqui, né, é esse, né? Bom, eu estava atrasada, né, dias atrás, e aquela coisa assim, aquela correria, né, que você não... Corrida contra o tempo. E quando a gente tá atrasado, né, gente? Qualquer coisinha que sai fora ali do roteiro, né, da tua programação, você fica, ai meu Deus, por que aconteceu isso, né? Ai, eu, assim, não cheguei atrasada no meu compromisso, mas mais um pouquinho, né, eu teria realmente me atrasado. Mas, da minha programação, que eu gosto de chegar com antecedência nos lugares, eu já ia chegar praticamente em cima da hora, quase atrasada. E se perdesse, né, mais tempo, atrasaria totalmente. E teve imprevistos que me atrasaram. E eu fiquei, ai meu Deus, agora, né? E nisso, estava na situação ali e um senhor do meu lado começou a conversar, né? Tô tentando resumir, gente, senão a história fica muito longa, mas começou a conversar e eu sempre dei atenção a todo mundo, não importa, né? Se é homem, mulher, criança, idade não importa, né? Situação, aparência física, nada, né, gente? E comecei, né? Ele ficou conversando comigo, eu dei atenção, fiquei conversando também. E as pessoas ao redor, né, com aquele olhar de, sabe, de julgamento, gente. Porque era um homem humilde, era um senhor humilde, né? Estava com uma roupa simples, suja, né? Não tinha vaidade nenhuma, não era uma roupa de trabalhador, porque ele conversando ali, né, me falou que era aposentado já e tudo mais. Ele não estava voltando ou indo para um trabalho, né? Pelo que a gente ali foi conversando. Mas, enfim, humilde, né? Com, sem, sem tantos cuidados com a roupa ali. E as pessoas, né? Com aquele olhar, tipo, nossa, né? Com quem diz assim, ela dando atenção, né? Ficar conversando com aquele senhor. Gente, nunca, nunca você tem que julgar a pessoa pela aparência física dela, ou eu já falei isso, né? Você tem que conversar, você tem que conhecer a pessoa. E nisso fomos conversando, enfim, né? Conversamos bastante ali. E chegando assim no, né, depois mudando ali a situação, né? Continuando, eu segui meu caminho, ele seguiu dele. E eu não vi pra onde ele foi, né? Achei que ele tinha ido pro outro lado, pro outro caminho. E fui andando na frente, correndo, porque estava, né, no meu horário já
o meu limite ali. E nisso, eu paro para atravessar a rua e ele vem, né? Passa por mim, me cumprimenta novamente ali, dá tchau. E nisso, só deu tempo eu gritar e, né, olha o carro, e tirar ele. Daí ele parou ali, o carro desviou, né? Ou seja, foi uma situação, né, e o nome dele, né, Antônio, e isso me tocou muito porque eu sou muito devota também de Santo Antônio, né? E ele, um homem, né, assim, gente, eu gosto muito dos idosos, eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. E assim, um homem que, sabe, de uma conversa humilde, simples. Não é aquela pessoa que você percebe que tem muito estudo, nem nada. Mas de um coração tão bom, tão puro, né? E tá, ou seja, o meu atraso, talvez, eu precisei ter imprevistos, porque eu precisava, às vezes, estar naquele momento, naquela hora, para gritar e alertar ele. E tinha outras pessoas ali que viram a cena e ninguém falou nada. Ninguém teve essa iniciativa, sabe? Então, talvez eu tenha sido um anjo naquele momento, né? Que foi um livramento ali para ele. E é essa a questão, né? Esse é o exemplo que eu quero trazer aqui. Nós somos, às vezes, anjos na vida de uma pessoa, como uma pessoa, às vezes, é um anjo na nossa vida, né? Às vezes eu precisei me atrasar, porque se eu pegasse e estivesse no meu horário de costume em tal situação, poderia algo acontecer de ruim lá, que eu estaria na hora errada, no lugar errado. Então, existem situações assim que podemos ser anjos na vida de outra pessoa, momentâneo, né? Porque nunca mais talvez eu veja esse senhor, nem ele me veja. Mas podemos também, né? Tem pessoas, situações que Deus coloca na vida da pessoa no caminho que podem ser anjos, né? Um presente de Deus para a vida toda. Como tantas situações, casos que a gente vê, e se conheceram num acidente, numa situação ruim que estava passando ali e surgiu né, uma amizade, surgiu às vezes um relacionamento. Temos tantas histórias, né, tantas situações, né, que a pessoa não sabe a hora, o momento que acontecem. É verdade, Reis, porque não existe lugar, né, para a pessoa, né, como diz, tem que ter um lugar certo. Que tem gente que acha que para conhecer alguém, amizades, até novos relacionamentos, eu tenho que ir para a balada, eu tenho que ir para a festa. Não, você pode ser em qualquer lugar. Pode ser em um shopping, em uma parada de ônibus, né? Em qualquer lugar, em um aniversário, assim, entre amigos, família, né? Como a minha amiga, né, que você sabe, né, de Fortaleza, né, a Tereza. Mesmo? Ela conheceu o marido dela aonde? No cemitério, São João Batista, que quem é de Fortaleza conhece esse cemitério. Ainda deve ter, é claro, que é assim, os túmulos muito pertinho um dos outros, né? E ela disse que ela era finados, ela foi visitar o túmulo da avó dela, né? Porque todo mundo em finados vai para o cemitério, cemitério cheio, lotado, e do lado ali um rapaz olhou para ela, foi assim, amor à primeira vista, os olhares se encontraram, ele gostou dela, ela dele, ele estava visitando o pai dele, também que era falecido, e começaram a conversar e tudo mais, e resumindo a história, casaram, são muito felizes, né? E isso que ela era solteira, e ela pensava em ser freira, que a gente estudou em colégio de freiras, né? E ela sempre dizia, eu quero ser freira e tudo. Ela estava se preparando. Muito católica, como eu também católica, mas eu dizia, mas eu quero casar. E ela dizia, não, eu acho que eu vou ser freira. E ele já era divorciado, já tinha 3 filhos, né? Porque não deu certo o casamento dele, ele estava sozinho, e ele contou a situação para ela, pronto, gostaram, foram felizes, hoje tem 2 filhas, né? Já são moças, já. Velho, né? Então, não tem explicação.
E tanto que ela falou que a mãe dela estava preocupada porque, nossa, o homem é divorciado, já tem filhos, será que mais velhos, será que realmente vai dar certo? E todo mundo falou, ó, não se meta, porque o que está escrito, se os dois se amam, pronto, deixa rolar. E E vai realmente dizer que um amor são desse, felizes hoje. e Né? vai dizer que um amor desse não é de Deus? Pois é, e aí a mãe dela falou, Deus coloca pessoas e situações, né? Porque ele sabe o final da história. e a mãe dela falou, nossa, e ela não poderia ter conhecido um rapaz assim, solteiro, do convívio dela, e ali mesmo, como todo mundo falou, nossa, Tereza, tanto lugar para você conhecer, foi conhecer o amado no cemitério. Ué, eu tinha que conhecer em algum lugar. Então estava escrito, os dois se encontrarem naquele cemitério lotado, parecia o quê? Como o pessoal fala no Ceará, o formigueiro, né? Um encostando no outro, batendo um no outro, porque é muita gente, né? E pronto, isso aí realmente é uma linda história de amor, né? É verdade. Tanto que quando ela casou, eu estava vindo para Curitiba e tudo, ela até convidou para o casamento, né, e não deu para ir, né? E as amizades ainda, que eu tenho muitas amizades, né, com as amigas, né? Até hoje, né? Então, tem muitos testemunhos, muitas histórias, né? Então é isso aí mesmo, né? Não tem dia, não tem hora. E, como eu falei, a pessoa vai dizer que um amor desse não é de Deus? Ele passou por uma história, né, antes do primeiro relacionamento, que ele teve filhos. E ela, né, solteira, com um outro pensamento, né, querendo ser freira, se preparando, e, enfim. E teve essa união linda, né, que mesmo, né, nessa situação que a mãe dela ficava preocupada aí, né, Que os pais ficam preocupados que... mais preocupada por causa dos filhos dele, né, do outro relacionamento, que já eram mais velhos. Mas nessa união, né, levaram uma vida, né, mesmo nessa situação, uma vida bonita, né, uma história bonita, uma vida santa também, porque formaram uma nova família, com fidelidade, com respeito, como estão juntos até hoje, né? Então, isso que Deus espera, né, dos seus filhos. Ter amor, ter verdade, honestidade um com o outro, fidelidade, respeito, dedicação. Verdade. E a avó dela já fazia um tempo que tinha falecido, mas ele estava acabado, porque o pai dele tinha morrido, né, recente. Então, ele disse assim, ele estava sem chão. Então, até ela falou que ele disse, nossa, você apareceu na hora certa, no momento certo, né? Porque ele estava assim, totalmente para baixo, a vida sem sentido. Morava só ele e o pai dele, né? Então é desse jeito. Aí vai dizer, então estava escrito realmente, né? Deus preparou. Preparou uma companhia, às vezes, para ele, ou naquele momento, mas que preparou para o futuro, né? Tanto que eles formaram aí a família linda, né? Com as filhas também, tudo. Então, gente, em resumo, né? É isso. Somos anjos que Deus envia na vida de uma outra pessoa. Como ela, também, foi o anjo dele, né? E como também Deus coloca anjos. É até Valdir o nome dele. A Tereza e o Valdir. E Deus coloca anjos nas nossas vidas. Pode ser de momento, como foi essa situação, né, do senhor, né, o seu Antônio, que estava conversando comigo, que ele teria sido atropelado, né? E uma pessoa de idade, né, gente? O carro vinha uma velocidade também que não vinha devagar, né? Então, não teria sido feia a situação. Então, aquilo me tocou muito. Coloquei ele também nas minhas orações, né? Mesmo agradecendo por não ter acontecido nada, né? Mas foi algo assim que foi de Deus, gente. Aí você disse que ele até agradeceu muito, ele agradeceu, né? E, sabe, me tocou profundamente. E, enfim, podemos ser anjos de momento, mas podemos ser anjos que Deus, né, nos faz anjos naquela situação de uma vida, né? De uma história nova, de um plano novo, uma missão nova que Deus, às vezes, né, coloca nas nossas vidas e coloca na vida do outro. Une pessoas,
une, né, em situações. Por que Deus muda a vida de uma pessoa? Muda pensamento, sentimento, muda tudo. Porque ele conhece o final da história. Ele é o dono, é o dono da história. Ele está no comando de tudo. E ele não faz nada para o nosso mal, né? Então, temos que confiar em Deus e nunca reclamar. Ai, meu Deus, não aconteceu do jeito que eu queria. Ai, meu Deus, eu tô atrasada. Às vezes esse atraso É o livramento. é o livramento de uma situação ruim. Às vezes na minha vida, que poderia ter, se eu estivesse no meu horário, eu não sei o que poderia acontecer. Ou então não era nada comigo, mas Deus precisava me usar naquele momento para alertar, gritar, salvar aquele senhor. Então, essa é a moral da história, né? O testemunho. É como a Teresa falou, ali o cemitério lotado, tanta moça também que estava ali, que ele poderia ter gostado, e ela também com tanto rapaz, tanto homem ali, tanta gente, né? E não, ela só teve olhos para ele e ele para ela. Foi assim, aquele momento mágico que ela falou. Poderiam estar do lado um do outro e nem se enxergar, né? Um não enxerga o outro, né? Mas Deus faz, né, criar essas conexões. Claro que como lá o pessoal de Fortaleza é um pessoal que gosta muito de brincadeira, né? Aí as colegas ficavam tudo rindo. Ai, não tinha outro lugar melhor para conhecer. Aí ficavam brincando. Ai, aquelas que não tinham namorado. Ai, eu acho que eu vou lá também no cemitério para ver se eu acho. Bom, é para lá que nós vamos um dia, né? Todos nós. É o lugar certo. É a morada certa. Pois é. Então, gente, é isso. Vamos estar sempre abertos a tudo que Deus. Agradecer a todo momento por tudo. Nunca duvidar de Deus, nunca achar que algo não vem de Deus. Porque Deus está no comando. Se você tem Deus, se você acredita em Deus, você não vai pensar que não vem de Deus e que não é para o seu bem. Então se entregue, se abra para Deus, para tudo que Ele coloca na sua vida. E agradecer a Deus por ter colocado pessoas boas nas nossas vidas. Gratidão eterna, né? Com certeza. E sempre olhar com bons olhos, agradecer por tudo que Deus faz mudar no seu dia a dia, na sua vida, no seu pensar, no seu sentir, em tudo. Porque Ele é o Deus de maravilhas. Enfim, é isso. Um beijo no coração. O vídeo está super longo. Parte 1, parte 2, parte 3, sei lá. Mas é isso, meus amores. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Adoro estar aqui com vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.